E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com mais uma aula de atualidade para vocês e hoje a gente vai falar sobre os povos indígenas no Brasil. A gente vai fazer uma contextualização desde o início da colonização até os dias atuais. A gente vai falar sobre os problemas que eles passaram e que eles estão passando no momento. Toda vez que a gente começa a falar de colonização na escola, lá para nossa quarta, quinta série, a gente vê que no início teve aquela troca amigável entre os indígenas e os portugueses, e que depois levou a uns conflitos entre eles e posteriormente à escravização do indígena como mão de obra. Toda vez que a gente fala sobre a visão dos europeus acerca dos indígenas brasileiros, eles vêm com um ar mais etnocêntrico de um ponto de vista antropológico. E o que seria esse etnocentrismo? Bom, etnocentrismo é esse negócio que eles viam os indígenas como seres selvagens, como seres que comiam humanos, como eles fossem animais, como se eles não fossem um ser civilizado, sabe? Eles não entendiam que eles tinham costumes diferentes, que eles tinham culturas diferentes. Eles não tinham esse ar mais de alteridade em cima dos indígenas, que é uma visão quando você consegue compreender as diferenças entre pessoas de diferentes lugares. E a gente viu que essas diferentes visões levaram à dizimação de diversos, de milhares de indígenas. Tanto que dados falam que tinha cerca de 5 milhões de indígenas na época da colonização dos portugueses. E hoje, segundo dados do IBGE, em 2015, somente 0,2% da população brasileira era indígena. Isso são dados absurdos, o tanto de indígenas que morreram e que restaram hoje em dia. E a gente vê que isso também foi culpa lá dos bandeirantes, no período de 1700, pois eles tinham as bandeiras, que eram excursões, que eram invasões que eles faziam dentro das tribos indígenas para escravizar os indígenas e prender eles para trabalhar nas minas. A partir desse tempo também, em paralelo, começou a ter uma certa empatia com os indígenas. Foi a primeira vez que as pessoas começaram a ver que o indígena também deveria ter os seus direitos. Tanto que foi os catequistas, mesmo assimilando a cultura deles, a religião deles em cima dos indígenas, foram os primeiros a começar a se preocupar com a vida dos indígenas e os direitos deles. Também a gente vê um retrato disso na literatura. Tanto que a primeira fase do romantismo brasileiro foi essa literatura heróica, como índio, como herói nacional, como uma fiel representação do que é ser brasileiro. A gente vê isso em várias obras, como Iracema, como Jucapirama, entende? Um pouco no tempo, no início do século XX, a gente vê essas tentativas de garantir mais direitos para os indígenas, como a gente vê em 1910, onde teve a criação do Serviço de Proteção ao Índio, que buscava promover uma coexistência pacífica entre os colonizadores e os indígenas em frente à expansão econômica. Agora já na ditadura do Estado Novo, em 1937, a gente vê que o governo começou a promover a Marcha para o Oeste. E nessa Marcha para o Oeste, que foi a incorporação econômica do Centro-Oeste brasileiro, a gente vê que teve várias investidas nessa relação entre os indígenas, como por exemplo a criação do Parque Indígena do Xingu, que foi uma tentativa de pacificação dos indígenas e fazendo eles ainda contribuírem para a economia brasileira. Já na década de 70, no meio da ditadura militar, a gente vê um incentivo do governo para a exploração econômica da região norte do país, mais precisamente na Amazônia, com a construção da estrada transamazônica, com a construção de hidrelétricas, com o início de minas e com o desmatamento para a criação de gado. E a gente vê que no meio disso tudo a gente teve que desmatar uma grande parte da floresta para poder ter essas construções. E no meio disso houve a expulsão de várias comunidades indígenas dos locais, pois era onde eles viviam originalmente. E com isso teve vários indígenas que ficaram sem as suas terras e ainda conseguiram contrair várias doenças dos povos estrangeiros que estavam lá no local. Com isso tudo, a gente vê que começou a ter embates nessa região onde se localizavam essas comunidades indígenas, pois devido ao grande potencial econômico da região, várias pessoas querem usar o território, tanto como extrativistas ilegais, como fazendeiros, e até tem a questão dos traficantes que utilizam a vantagem geográfica na região para poder fazer suas atividades ilícitas. A gente vê o governo nessa encruzilhada, pois nem todas as vezes ele faz essa demarcação de acordo com o que é o melhor para o índio. Por isso que surgem essas polêmicas. E uma delas foi principalmente a PEC 215, que ela foi estipulada no ano de 2000, onde ela queria passar esse poder da demarcação de terras
indígenas e quilombolas do Poder Executivo para o Congresso. Isso deu várias polêmicas, pois o que as pessoas mais temiam é que essa demarcação de terras ela teria mais um viés político, pois ele ia ser o Congresso que iria determinar essa demarcação e não o Poder Executivo em si. Para finalizar, eu vou deixar aqui para vocês uma lista dos processos de como funciona essa demarcação de terras em cooperação com a FUNAI e o governo executivo. E eu queria falar para vocês mais como é que isso pode cair no Enem. Bom, esse assunto foram várias vezes especulado que ele poderia cair na redação. Eu ainda creio que ainda há essa possibilidade sim, pois é algo muito atual e um assunto realmente que é enraizado na cultura brasileira, que é da marcação de terras dos indígenas. Mas também, como mais comumente cai, em questões, perguntando acima desses processos que eu acabei de citar para vocês, ou fazendo mais uma contextualização com essa visão que eu expliquei para vocês no início, da visão europeia com os indígenas, e sobre esses problemas de escravização que eles passaram e como eles foram ganhando seus direitos ao longo do tempo. Beleza, pessoal? Obrigado, fiquem bem, fiquem em casa.